Hoje, um tema extremamente profundo, mas necessário. Eu recebi essa pergunta aqui, que é uma pergunta muito dolorida, mas extremamente necessária de falar sobre. Se você já foi abusado ou abusada, você precisa assistir esse vídeo, porque você vai entender o porquê que surge a culpa depois disso. Primeira coisa que a gente vai compreender é uma obra de Sandor Ferenczi, de 1933, que chama Confusão de Línguas entre o Adulto e a Criança. O principal motivo da culpa está exatamente na confusão de línguas entre os adultos e a criança. Quando a criança ela chega ao mundo, quando ela está conhecendo o mundo, ela ainda não entende as dinâmicas, ela ainda não está preparada, a psique dela ainda não está preparada para questões adultas. Então ela chega no mundo com uma linguagem genuína, uma linguagem de amor, de curiosidade, de carinho, uma linguagem de querer conhecer tudo, e ela ainda não tem noção do que são as coisas. Então a linguagem da criança, ela é uma linguagem mais genuína. O adulto já tem uma linguagem formulada por uma psique mais avançada, e o adulto, ele tem uma linguagem. Então, portanto, esse adulto, ele tem uma linguagem que não é uma linguagem genuína. E o encontro desses dois, onde invade o espaço dessa criança, pode ser confundido pela criança. Como assim, Darlene? A criança, ela não entende ainda o que está acontecendo e muitas vezes ela se submete ao que está acontecendo, porque ela ainda não entende que aquilo é errado. Então, portanto, muitas vezes ela pode procurar o adulto, ela pode retornar a esse adulto, ela pode defender esse adulto, porque além do mais ela está recebendo atenção. Ela ainda não entende o caráter do que está acontecendo. Então, ela como criança, como alguém que ela deveria confiar está fazendo isso, ela se entende parte desse movimento e muitas vezes ela busca esse retorno. Por que é tão importante entender isso? Porque a criança, ela vai crescendo, né? E muitas vezes se identificando com essa pessoa, protegendo essa pessoa, não contando, né? Porque ela ainda não entende o que está acontecendo nessa dinâmica e chega um ponto que ela entende. E aqui acontece uma ruptura. Essa ruptura é uma ruptura extremamente dolorosa, porque ela entende que o que está acontecendo é errado. E aqui começa a surgir a culpa, porque a mesma antes buscava porque não entendia. E aí, como a psique dela está avançando, ela está entendendo o que é essa dinâmica, surge o ódio pelo próprio corpo, o nojo, a sensação de culpa, surge querer esconder isso, não contar para ninguém, como se fosse a culpada, por conta dessa psique que agora está madura e está olhando a situação anterior. Então, muitas mulheres e homens que foram abusados olham o que aconteceu como se fossem culpados, como se tivessem escolhido, porque foram. Só que o que a gente tem que entender aqui é que a linguagem infantil, ela é uma linguagem pura e você não entendia o que estava acontecendo. Não importa se você voltou, não importa se você defendeu, não importa se você se manteve nisso por anos, não importa. Porque você ainda não tinha uma psique apta o bastante. E, infelizmente, muitos abusadores, eles tendem a usar isso. Então, muitas vezes, eles, para se auto-justificar, dizem para a pessoa, olha, foi você que quis, olha, foi você. E isso é muito cruel com essa psique, porque quando a criança cresce, ela lembra desse tipo de frase e ela passa a realmente se sentir culpada pelo que aconteceu. E o que eu queria te dizer aqui é que você não foi culpada. Você não é culpada, independente do tempo que você demorou para sair disso. Você não é culpada, e mesmo se você estiver passando por isso, você não é culpada. Você não estava pronta, você ainda não entendia, você ainda não formulava, e mesmo que você estava maior e já compreendia essa dinâmica, você ainda não tinha habilidade o bastante para lidar com isso tudo que estava acontecendo. E eu queria dizer para você que essa culpa você pode deixar para trás. Não se olhe com um olhar de adulta,
Não se olhe com um olhar de que hoje sabe o que aconteceu, com um olhar impiedoso para aquela criança que foi você. Não olhe para ela julgando esse retorno, não olhe para ela pensando se tivesse feito diferente, se tivesse contado, se você não estava pronta. Era isso que eu queria dizer hoje. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo não tenha sido tão difícil para digerir, porque eu sei que toca em feridas, que esse vídeo não tenha sido insensível da minha parte a maneira de falar. Eu realmente trouxe esse vídeo com o intuito de te ajudar a entender que essa culpa não é sua. Eu deixo um abraço a todos vocês. Se vocês têm alguém que merece assistir esse vídeo, envie esse vídeo, pode ajudar muito nessa dinâmica. Se precisarem de um auxílio psicológico, terapêutico, eu sigo ao dispor, tudo bem? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.